No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está no coração de muitos empresários: o desejo de crescer sua empresa. Mas você já parou para pensar o que realmente é crescer? Está começando o programa Lucro Desvendado, onde eu ajudo empreendedores e empresários a entenderem por que seu faturamento não está refletindo em saldo positivo na conta bancária da sua empresa. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Elcio Lima. Eu sou o sócio fundador da H2AP Assessoria e Participações, e o nosso foco tem sido incansável em ajudar empreendedores e empresários a desvendarem o seu lucro e realizarem os seus sonhos. E no vídeo de hoje, nós queremos falar sobre este incrível tema, que é expandir o seu negócio. É muito provável que você já tenha pensado a esse respeito, mas é muito provável também que você já tenha se sentido frustrado por não saber por onde começar. É muito provável também que você esteja lutando para entender como transformar esta visão em realidade, enquanto observa o tempo passar e observa também as oportunidades como que escorrendo pelos seus dedos. Essa dificuldade em saber como tirar o sonho do crescimento do papel pode estar minando as suas forças, pode estar te paralisando na medida em que você não consegue definir os próximos passos. Isso pode estar te deixando inseguro. E aí eu te pergunto: e se você pudesse finalmente prosperar a sua empresa e levar ela para aquele nível que você sempre acreditou que ela pudesse chegar? No vídeo de hoje, nós vamos descobrir como ter um negócio com crescimento sustentável e verdadeiro pode não somente transformar o seu negócio, mas também a sua vida. Eu vou te mostrar quais os principais erros que os empresários costumam cometer e, principalmente, como nós podemos evitar esses erros e realmente alcançar o crescimento e o sucesso que você tanto deseja. Já parou para pensar por que alguns empresários conseguem levar as suas empresas a um crescimento sustentável, enquanto outros estão sempre na luta para tirar a sua do lugar? Crescer a empresa vai muito além de aumentar o seu faturamento, mas é expandir aquilo que você já faz de melhor, construindo uma base sólida e um planejamento correto. Expandir não significa só aproveitar um bom momento, mas é multiplicar o seu propósito com consciência e estrutura, garantindo que esse crescimento seja duradouro. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você como estratégias e preparações corretas te levam a crescer com segurança, construindo um legado duradouro. Então vamos juntos para desvendar o caminho do crescimento consciente e efetivo para a sua empresa. Então vamos lá. Crescer o seu negócio é sobre multiplicar a consistência e a qualidade que você já oferece. Pense na construção de um prédio. Ele precisa de alicerces para ficar firme. E os alicerces para o crescimento da sua empresa são as boas práticas que você já oferece. Se o negócio vai bem, é um ótimo sinal para o momento do crescimento. Mas lembre-se, esse é um momento crucial. Muitos empresários acham que só pelo fato de estarem indo bem, ele já é um sinal verde para o crescimento. Mas uma casa, ela é construída com alicerce. Se você quiser pegar essa casa e transformar ela em um prédio, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aumentar o alicerce. Você tem que multiplicar o alicerce, porque um prédio não se sustenta em cima do alicerce de uma casa. E é por isso que muitos empresários iniciam um crescimento, essa atitude tão delicada e que tem que ser tratada com muita atenção, e aí acontecem
vários problemas. A qualidade do seu produto, do seu serviço começa a cair. Por quê? Porque você aumenta a produção e você tem que atender a demanda, então você abre mão de quê? Da qualidade, né? A qualidade do serviço, a qualidade do atendimento ao público, tudo isso começa a ser colocado em xeque, porque não é a mesma coisa que você chegar e atender uma pessoa e você atender 10 pessoas. Tempo de espera, local de espera, estrutura. E o pior, imagina você começar um projeto de crescimento e você não ter um planejamento financeiro adequado para concluir este crescimento, essa expansão. Então você vai investir um capital, você vai investir tempo, vai investir um capital nesse projeto de crescimento e você espera um retorno. Quando você encerra a expansão, você já está pronto para atender mais, para vender mais, e aí, como o seu faturamento aumenta, o lucro aumenta, você vai então tendo retorno do investimento. Imagina parar no meio. Imagina você não conseguir concluir o projeto de crescimento. O dinheiro acaba. E o lucro, o aumento do faturamento, ele não vem. E o pior, sabe o que ficam? As dívidas. A conta, ela vai ficar. Não tem jeito. Porque todo o dinheiro já gasto, se você parar, ele não vai retornar para você. E esse é o pior momento. É quando você tem contas a pagar e você não tem recebíveis porque você não concluiu o projeto. Por isso, ter clareza de propósito e um planejamento estruturado, ele é essencial para você iniciar um projeto de crescimento. Crescer é examinar o que já está dando certo e entender como multiplicar isso de forma segura. É fortalecer as suas operações, é entender a demanda, a vontade, o desejo do seu cliente. É ter um plano para lidar com desafios que possam aparecer, ter uma base sólida e uma estratégia clara. E assim, cada passo que você der em direção ao crescimento, ele vai se tornar mais seguro e sustentável. E é assim que você constrói um legado duradouro. Agora que entendemos que crescer uma empresa é multiplicar aquilo que você já faz com excelência, vamos meditar um pouquinho sobre o propósito. Todo empresário traz dentro de si valores e objetivos que vão muito além de um lucro. E a empresa, ela acaba sendo a extensão daquilo que é o seu propósito. Ela é uma criação que ela vai trazer a expressão daquilo que você quer realizar. E crescer uma empresa não pode significar diluir esse propósito, ou até mesmo perder esse propósito. Então é muito importante voltar à origem e você pensar: por que essa empresa foi criada? Quais foram os objetivos? O que eu esperava alcançar com ela? E aí sim, quando você olha e volta a esse princípio, a multiplicação, a expansão, a multiplicação da empresa, ela vai significar exatamente a multiplicação do seu propósito. Por isso, crescer na empresa não pode significar e não pode expressar somente aumento de venda, mas tem que alinhar valores e ideais. Cada passo que você toma, cada atitude que você toma alinhado com seus propósitos, é como se fortalecesse a sua essência. As decisões, elas ficam mais claras e fortalece a cultura da sua empresa. A cultura nada mais é do que você faz repetidamente, ela toma uma cara. Até mesmo os colaboradores que chegam, eles começam a ver o comportamento dos seus fundadores, dos gestores, de todos os funcionários que ali ele já encontra, e ele entende que eles têm que se moldar, porque assim é o comportamento daquela empresa. Essa é a cultura da empresa. E tudo isso vai sendo fortalecido diante de um propósito, dos valores
de tudo que vai sendo transmitido dia a dia na sua empresa. Por isso, para investir tempo e dinheiro no crescimento da empresa, inicialmente é muito importante que você alinhe essas bases pessoais, para que tudo que você vai fazer, todas as decisões que você vai tomar, elas estejam alinhadas com esse propósito. Nós vamos falar um pouco agora sobre bases para o crescimento da empresa baseado em fatores externos e fatores internos. Então vamos primeiro para os externos. A primeira coisa que a gente precisa observar externamente é acerca do mercado que você atua. Você precisa analisar se o mercado que você atua, ele comporta esse crescimento. A demanda que existe uma demanda que ainda é cabível para você expandir na sua empresa, você vai ter que ir para outra praça, você vai ter que desenvolver um outro produto. Qual é a adaptação que você vai ter que fazer com referência ao mercado que você atua, para que você possa, então, iniciar um processo de crescimento na sua empresa. Um exemplo que a gente pode trazer, é um exemplo grande, eu sei, nós estamos falando de micro e pequenas empresas, mas nem por isso nós podemos deixar de observar comportamentos positivos, ainda que sejam de empresas grandes. Então vejam a Amazon. O seu fundador, o Jeff Bezos, quando ele fundou a Amazon, ele entendeu inicialmente qual era o comportamento do cliente, como o cliente ele estava começando a se comportar, para onde ele estava caminhando e quais eram as tendências de mercado. Com isso, ele conseguiu trazer uma empresa que começasse a alinhar com o desejo do cliente da forma como ele iria fazer a aquisição dos seus produtos. Então, ele vai desenvolvendo uma empresa que tem foco em pesquisa de mercado e que vai acompanhar uma tendência. Isso permitiu que a Amazon, quando ela fosse lançada, ou melhor, quando ela foi lançada e ela encontrou uma demanda que estava ali reprimida, ou melhor, que já estava sendo formada. E foi uma forma que encontrou aí um mercado para ser disruptivo e trazer uma nova forma de aquisição de produtos, e com uma velocidade de entrega, e com pacotes, tudo que favorecia o desejo do cliente. Um outro exemplo que a gente pode trazer é um exemplo das montadoras de veículos de uma forma geral. Você pode observar que os veículos, de vez em quando, eles estão mudando de cara. Você tem um carro e daqui a pouco você olha, aquele carro ele já não tem o último modelo. Tem o mesmo nome, mas ele já tem características diferentes. Por que as montadoras fazem isso? Exatamente por conta das tendências de mercado. Uma hora a tendência são carros mais retos, mais quadrados, com linhas mais, mais retas mesmo. Daqui a pouco, ele já tem carros mais arredondados, né, que trazem uma outra característica. Existem mercados que buscavam veículos grandes. O mercado americano foi um mercado que era só carro grande. Aí o japonês, o pessoal oriental já começou a trazer veículos pequenos, que fossem, ou melhor, que atendessem um pequeno espaço, ou seja, uma demanda de muitos veículos, uma demanda onde eu preciso de uma vaga pequena. Então, observem, as montadoras estão sempre antenadas nas necessidades. E quando ela inicia o projeto, a produção, até que o veículo chegue no mercado, ele já pode estar obsoleto se eles não fizerem assim. Então, é muito importante que a gente esteja ligado na concorrência, no mercado e antenado nas tendências, para que o nosso crescimento ele aponte para um mercado que consiga absorver essa expansão e, mais ainda, ele esteja alinhado com aquilo que a gente vai produzir mais para frente. Já internamente, a sua empresa
também precisa estar devidamente preparada para uma expansão. Se você já olhou a parte externa e o mercado está tudo certo, você já sabe quais as decisões, você já tem um plano certinho. Agora, ao olhar para dentro, você precisa entender que tudo aquilo que você faz com excelência, ele será agora maximizado. Então, você tem que olhar espaço, capacidade produtiva, se você depende de máquinas maiores, máquinas melhores, você precisa capacitar o pessoal. Por quê? Exatamente porque é esse pessoal que vai sustentar o crescimento, as novas demandas. E isso faz-se necessário a novas habilidades, como também novos funcionários. Então, você ter multiplicadores, se você vai multiplicar o que a empresa faz, você precisa multiplicar também o conhecimento em funcionários novos que serão agregados, as novas capacidades, as novas habilidades que nós vamos ter que adquirir para que tudo funcione bem. Ao investir em desenvolvimento, você não pode negligenciar na sua equipe. A sua equipe tem que ser devidamente capacitada. Se hoje eu trabalho sozinho na minha seção, com a demanda que vai aumentar, pode ser que eu precise de um auxiliar. Eu preciso de espaço para mais uma pessoa, eu preciso também de habilidades para liderar aquele meu auxiliar. Porque às vezes um funcionário ele é bom na realização, mas será que ele é bom em pagar a missão, em ensinar o trabalho, em trazer aquela pessoa junto ali para que a produção realmente dobre? Porque ter 2 funcionários, idealmente, é que a gente possa conseguir produzir o dobro. Então isso são coisas muito importantes que ao olhar para dentro da sua empresa, você precisa analisar, né. A outra questão é a questão dos processos. Muitas vezes, ao analisar empresas, nós observamos que ela não precisa de mais gente, ela só precisa de processos mais eficientes. Existem processos que são realizados repetidas vezes, por longo tempo, e que quando você vai parar e analisar um pouquinho mais, você chega para o funcionário, como é que você faz assim, assim, mas por que você faz isso? Ah, eu faço assim porque quando eu cheguei na empresa me ensinaram assim, então eu faço assim. Nós nos acostumamos, nós criamos hábitos. E às vezes, não é nem que seja difícil mudar, mas às vezes precisa de algum input para que a pessoa pare, analise e veja que, de uma forma muito mais simples, que gastaria às vezes metade do tempo, seria muito mais eficiente. Mas a pessoa simplesmente não para pensar. Ela chega, assume o serviço e realiza o seu trabalho. Realiza a contento. Ok, tudo bem. Mas aquilo poderia ser realizado muito mais rápido e talvez com muito mais eficiência. Então, para isso, um processo ele precisa ser analisado, ele precisa ser revisto periodicamente. Um grande exemplo é um filme que acho que a grande maioria conhece, que chama-se Fome de Poder. Esse é um filme que retrata o exemplo do McDonald's, como o McDonald's ele se iniciou. E tem uma cena que é muito clássica, que é quando os seus idealizadores, eles após já fazer alguns desenhos no papel, eles não satisfeitos, eles vão para uma quadra de esportes, e ali com giz, eles começam a desenhar as praças de serviço, aonde vai estar cada máquina, a fritadeira, a empacotadeira, aonde vai estar cada máquina ali. E aí eles começam a pensar em como aquilo funciona. E depois eles chamam os funcionários, colocam cada um à frente de suas praças, definem qual é a missão de cada um e aí começam a executar. E aí eles observam que um bate no outro, um esbarra no outro, e uma confusão, e eles vão lá e apagam tudo, recomeçam a desenhar até que o processo estivesse ok, até que eles entendessem que com menor esforço eles alcançariam o melhor resultado. Então vejam que o planejamento ele é a forma mais barata de você pensar
em como você vai crescer a sua empresa e vai trazer maior eficiência. Imagina se no exemplo do McDonald's, eles construíssem realmente uma cozinha, ainda que fosse uma primeira de amostra. A cada vez que não desse certo o processo, eles tinham que desmontar e remontar, tempo e dinheiro. Ao passo que risco de giz no chão, rapidinho eles apagavam aquele negócio, desenhavam de novo e recomeçavam. Então, minimamente planejada, aí sim, vamos construir a primeira cozinha. O filme não mostra se a partir da construção da primeira cozinha, se eles ainda tiveram que realizar outras mudanças. É até provável que isso possa ter acontecido, ou não. Mas o importante é que ele minimizou as vezes de reconstrução. Porque se ele rabiscou e apagou ali, vamos supor, 10 vezes, seriam 10 vezes que ele teria que apagar, que ele teria que desmontar a cozinha dele na prática. Então vejam que já minimizou bastante. Então, otimizar os processos antes de expandir a sua empresa, evita diversos problemas futuros e evita gastos desnecessários. Capacitar a sua equipe e ajustar processos são passos fundamentais para um crescimento seguro e bem-sucedido. Bom, tudo isso que nós temos falado até agora, alinhamento pessoal, propósito, um alinhamento externo e o alinhamento interno de pessoal e de processos, tudo isso deve estar dentro de um planejamento estratégico. Planejar, como nós acabamos de falar, é a forma mais barata que se tem de pensar num projeto. A sua viabilidade e todos os passos que precisam ser dados ainda no papel. Você rasga e joga fora e refaz. Você ouve pessoas, você compartilha ideias com a equipe, você vai trazendo conteúdos, coisas que você não lembrava e que alguém lembrou. Você pesquisa para ver se aquilo está correto, se faltou alguma coisa. Então, criar um planejamento, uma metodologia de análise de todas as fases da expansão, tudo que você já tem na sua empresa que será multiplicado, cada setor, cada ação, cada processo precisa ser revisto e entender como ele vai funcionar em maior escala. E tudo isso tem que ser colocado no papel. Tem que haver um planejamento. Quando eu falo papel, um computador, no Word, enfim, isso tem que estar escrito, porque você não lembra. Não confie na sua capacidade de armazenamento, no seu HD pessoal, para guardar todas as informações. Até porque, quando você traz tudo na sua mente, você não permite que os outros compartilhem e revisem. Então, quando a gente começa a externar, quando a gente começa a colocar ali por escrito todas as ações, nós permitimos que a nossa equipe ela revise e relembre cada detalhe. Então, o planejamento é a única forma de você minimizar imprevistos. E tudo isso, quando você tem que avaliar, decidir e realizar de forma rápida, é mais caro. Quando você tem tempo para pesquisar, para negociar preço. Agora imagina, o meu crescimento dependia de uma expansão de praça, ou seja, eu tive que abrir uma outra loja, eu vou ter que abrir uma outra loja. E aí eu vou, escolho o espaço e alugo. Se eu começar a ter imprevistos naquele momento, o que vai acontecer? Eu vou ter que ver outros orçamentos, ver outras ideias, outras possibilidades, e enquanto isso, o meu aluguel está correndo. Se você negociou ali um mês e meio de anistia para que você pudesse adaptar o negócio, ele já está indo embora. Então vejam que o planejamento é a forma mais barata, até em tempo,
para que você possa olhar e prever tudo o que vai acontecer, desde uma capacidade produtiva, desde o espaço para uma nova máquina. Eu atendi e conversei com um cliente certa vez que ele realizou um planejamento, de uma expansão, e ele viu uma máquina que atendia ele, e essa máquina era muito boa, ela ia melhorar a produção dele. Ele só esqueceu de um detalhe: o galpão dele ficava nos fundos de uma loja, e ele esqueceu de prever como aquela máquina entraria no seu espaço. E a máquina chegou no portão e não entrava. Não dava para passar na porta e no corredor e fazer a curva. Olha que problema, olha como era caro. Devolve a máquina, vai pagar aquele custo, bota a máquina onde? Fica com ela na calçada, bota ali um vigia para tomar conta. É muito complicado. Você não planejar e não prever, você vai ter que quebrar uma porta, você tem que arrumar um pedreiro, quebrar a porta, abrir, botar a máquina lá dentro, fechar de novo, botar a porta no lugar. Ao passo que se você tivesse feito uma previsão, medida, tudo, você já saberia: "Ah, vamos mudar essa entrada da loja aqui? Vamos mudar a porta de lugar, já vamos fazer uma porta mais larga", a máquina entra e eu já fico com acesso melhor. Então tudo seria feito antes. Catar um pedreiro e dizer: "Não, vem aqui", quanto ele cobrou? Não sei. Eu falo: "Meu amigo, só faz, porque a máquina está na calçada. Eu só preciso que faça". Então veja o quanto é caro você não planejar. A outra coisa que é importantíssimo é o financeiro, né. Tudo isso tem que ser avaliado. Um, 2, 3 orçamentos, depende da sua política. Eu gosto de trabalhar com 3 orçamentos, no mínimo, para que você possa visualizar se o preço está correto. É igual como a gente falou de carro. Um carro está caro ou barato? Não sei. Aí eu pesquiso o preço de um, esse aqui está X, esse aqui está X mais 2, esse aqui está X menos um. Pô, então esse que eu achei que estava caro, eu já vi que não está, está num preço mediano. Se as condições dele, se o estado dele for melhor, é o carro que eu devo comprar. Mas como é que eu consegui saber se aquele preço estava correto ou era preço de mercado? Com uma tomada de preços de no mínimo 3 orçamentos. Então, ter um planejamento financeiro de cada item, de cada gasto, de salário, de RH, tudo que você vai ter que utilizar é importantíssimo para que você planilhe esses gastos e você entenda se os recursos que você tem, se eles são suficientes ou se você vai ter que buscar recursos externos. Qual é a fonte dos recursos? É a própria empresa que está financiando a expansão ou é capital de terceiros? Então, é algo que não pode deixar de ser visto com antecedência. E mais, guarde isso, não deixe de ter uma reserva de emergência. Por mais que a gente planeje, por mais que você pense, por mais que você tente ver o futuro, o fato é que a gente não consegue na plenitude. Ter uma reserva de emergência, lembra que eu falei de parar um projeto? O quão difícil e caro é parar um projeto? Então, ter uma reserva de emergência é a melhor forma que você tem para iniciar um projeto de crescimento. Porque se você tiver que ir no banco e pedir ali um capital de emergência, um capital de giro, com certeza os juros vão ficar mais caros. Então vejam que um planejamento bem feito, uma base financeira sólida, você terá muito mais segurança para expandir o seu negócio, com o mínimo de surpresas e o máximo de controle. É claro que crescer uma empresa é uma realização incrível, mas também exige estrutura e preparo. E o momento certo, ele chega quando você percebe que tem bases sólidas. Você tem um propósito claro, você tem pessoas preparadas, você tem processos ajustados e você tem um planejamento que guia você em cada passo que você tem que tomar. Sem essa fundação, o risco desse crescimento se transformar num problema ao invés de uma solução, esse risco é muito alto. Crescer sim é realizar seu sonho. E isso é possível e é poderoso. Mas transformar esse sonho em uma conquista de verdade
é preciso visão estratégica. E assim, ele busque resultados sólidos e duradouros. Com planejamento e estrutura, você não só cresce a sua empresa, mas você impacta as pessoas que estão junto de você, sua família, seus colaboradores, seus clientes, todos são impactados e você caminha na construção de um legado que você tanto deseja. Se você está pronto para dar esse próximo passo, saiba que essa jornada, antes de tudo, é a multiplicação daquilo que você já faz com excelência através de bases sólidas e um planejamento eficaz. Vamos juntos construir essa jornada de crescimento sustentável para a sua empresa. Agora você já entende como estruturar o crescimento da sua empresa de forma estratégica é a chave para transformar o seu desejo de expansão em realidade. E com cada passo preparado e alinhado com o seu propósito, crescer não é mais somente uma conquista, mas é a realização de um sonho que impacta no seu negócio. Eu e minha equipe, nós temos ajudado diversos empresários a transformarem o desejo de crescer em resultados reais. O nosso objetivo aqui, o nosso trabalho, é guiá-lo nessa jornada rumo ao crescimento, capacitando você todos os dias a expandir com segurança, eficiência e propósito. E se você gostou desse vídeo, se você entendeu que as dicas aqui foram importantes para você, não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser impactadas por ele. Inscreva-se no canal. Não deixe de acionar o sino para que você esteja ciente de todas as novidades aqui do canal. E no próximo vídeo, nós vamos falar como você ter mais tempo para cuidar da sua família e como essa organização é essencial para você gerenciar a sua empresa de forma tranquila e equilibrada. Não perca! E fique por aqui. Vamos juntos transformar o seu desejo de crescimento numa realidade. Um grande abraço.